Bom, agora a gente vai contar com a apresentação do Guilherme Gonçalves, aqui nas nossas sessões do EPPM. Ele vai falar, o Guilherme é do IME-USP, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre uma conexão entre a geometria de Fiedler e a mecânica através das geodésicas. Então, Guilherme, fica à vontade, a palavra é sua. No final a gente abre para perguntas. Certo. Bom, então, né, como foi dito, eu vou falar sobre conexões entre geometria de Fiedler e mecânica através de geodésicas, né? Essa apresentação é baseada no meu TCC, na real, e é advinda de dois projetos FAPESP de IC que eu tive aqui, né? Meu orientador, o professor Marcos Alexandrino. E, bom, vou começar aqui bem básico e vou correr um pouco, né? Mas, então, se alguém não sabe o que é uma variedade, você pode imaginar uma variedade mergulhada aqui, um subconjunto de Rm mais K, que é descrito localmente por gráficos locais. Tem um exemplo clássico do toro. Bom, o espaço tangente vai ser extremamente importante para a gente. Então, o espaço tangente no ponto P vai ser as velocidades de curvas que passam por P. Né? Então, aqui a gente tem a imagem, você tem uma curva, você tem um vetor tangente. Um plano tangente ali vai ser gerado por essas velocidades e você vai ter um para cada ponto. Você une todos eles, você vai ter o nosso fibrado tangente. Vai ser onde a gente vai colocar nossas geometrias em particular. Né? Então, nosso primeiro exemplo aqui vai ser a métrica riemanniana induzida, no caso, numa superfície em R3. Então, você vai pegar vetores tangentes no mesmo espaço tangente, você define um produto interno aqui, o GP, né, nesse TPM. Né? E a ideia aqui é que, né, se você apaga o T aqui, você vai ter uma família de produtos internos no fibrado tangente. Essa vai ser a nossa ideia de métrica riemanniana. Né? Agora vamos entrar no caso Fiedler, né? Nosso primeiro exemplo, esse bastante importante, é a norma Randers. Então, a ideia da norma Randers é, você tem uma norma riemanniana, né, vinda de uma métrica riemanniana, mais uma forma, satisfaz uma condição aqui de ser pequena em relação à métrica, então é como se fosse uma perturbação pequena da sua métrica riemanniana. Né? Aí, bom, alguns comentários, né? Lambda, se for positivo, R de lambda V é igual a lambda R de V, né? O escalar sai positivo, mas se ele for negativo, não necessariamente isso acontece, né? Em particular, no caso Randers, vai acontecer se somente se for riemanniano. Né? Então, tem essa certa assimetria. Né? Bom, a definição de variedade Fiedler, né, vai ser que a gente tem no espaço tangente uma norma de Minkowski, né? Então, aqui a gente vai ter, né, aqui já começa a entrar na mecânica, né, você pode imaginar isso aqui como um lagrangiano no fibrado tangente, que é positivo homogêneo de grau 1, né, assim como o caso Randers, né? E existe esse tensor fundamental aqui, né, que, bom, para dado um V, né, esse tensor fundamental, ele é uma métrica riemanniana, né, é uma métrica. Então, a ideia é que para cada direção do espaço tangente que você escolhe, você vai ter uma métrica para aquela direção. Então, sua métrica vai variar com a direção também. A gente encara essa condição como ser fortemente convexo. Né? Bom, com isso a gente vai definir nossas distâncias geodésicas, né? Então, eu vou usar a notação de duas barras aqui para qualquer norma, seja Riemann ou Fiedler, e a gente define a distância do jeito usual, né? A distância entre P e Q é o comprimento das curvas suaves por partes que ligam P a Q. Né? Mas vale o comentário que no caso Randers, né, a distância de P a Q não necessariamente é a distância de Q a P, porque o escalar só sai positivo. Né? Com isso a gente define geodésica, né, a curva suave parametrizada por comprimento de arco, que minimiza localmente a distância. Né? Então, você pode imaginar que para pontos próximos ela é a curva que realiza a distância. Né? Você pode novamente enxergar isso aqui como solução de Euler-Lagrange do funcional comprimento. Né? E, bom, no caso Randers, né, se nem a distância de P aqui é igual, muito menos a geodésica. Né? Então, a geodésica que liga P aqui pode ser uma, mesmo que ela seja única, né, a geodésica que volta pode ser uma geodésica completamente diferente. Né? Um fenômeno que, usualmente, em geometria riemanniana, você só troca a orientação da curva. Né? Bom, aqui tem um exemplo clássico, né? Você tem a esfera euclidiana aqui em R3, as geodésicas são os grandes círculos, né? A gente vai ver mais para frente isso num caso Randers. Né? Bom, esse é um dos primeiros resultados interessantes que eu estudei. Né? Ele fala sobre aqui a equação de Newton, né? Então, se você tem a solução da equação de Newton, você pode imaginar isso aqui como massa igual a 1 vezes aceleração.
é igual a força, né, do tipo a força de uma ele pode ser menos o gradiente de um campo conservativo, né, se a força conservativa, em uma variedade riemanniana. Aqui eu coloquei a métrica induzida, mas pode ser uma variedade riemanniana abstrata. Se coloca essa condição no potencial de ser limitado superiormente, a gente consegue concluir que a gama ela é geodésica para essa métrica de Jacobi aqui, uma certa deformação da sua métrica, né, a menos reparametrização. Resultado interessante do ponto de vista de que, se você pensa na equação de Newton do ponto de vista riemanniano, né, ela é alguma coisa desse tipo aqui, onde esse nabla aqui é o gradiente riemanniano, né? E a equação da geodésica, ela é alguma coisa com essa cara, né? Então, você consegue deformar a sua geometria para uma coisa mais complicada, mas, né, melhorar a sua solução, né? No caso, eu dou 2 demonstrações para isso, que eu vou apresentar ideias de demonstrações só no final da apresentação. Eu dou uma para cada mecânica, né? Uma lagrangiana e uma hamiltoniana no texto. Bom, agora a gente volta aqui para o caso, no caso Finsler, né? Então, essa equação implícita aqui, a gente vai chamar de deformação de Zermelo, né? Eu apresentei aqui no caso riemanniano, mas ela funciona para qualquer caso Finsler, né? Então, dada uma norma riemanniana e um campo que satisfaz uma condição de ser pequeno também, que a gente costumeiramente chama de vento, né, você define a norma Hunders através dessa equação implícita, né? E a ideia dessa equação é HW é uma data de Zermelo, e para cada espaço tangente, né, a bola Hunders nesse espaço de raio epsilon é a bola riemanniana transladada por epsilon, né? Novamente a ideia de uma perturbação, né? E aí, um comentário interessante é que isso é usado para modelagem de incêndios de queimadas, né? Tem esse artigo aqui bem interessante, que usa a geometria de Finsler para modelar isso, né? E a intuição é a geometria verde, a geometria original, é a geometria da floresta, né? Mas o incêndio, ele leva em conta a geometria que o vento proporciona também, e aí você tem um ambiente finsleriano e não um ambiente riemanniano, né? Bom, esse aqui é o primeiro teorema do teorema principal da minha primeiro projeto, ele é o teorema principal do meu TCC. Ele vai conectar geodésicas Hunders com riemannianas, né? Então, você tem aqui uma métrica riemanniana e um campo que agora vai ser Killing, né? Então, o fluxo deles são isometrias. Então, se você pega uma geodésica parametrizada por movimento de ar riemanniana, você tem um jeito de construir geodésicas parametrizadas por movimento de ar Hunders, né? Que é compondo com o fluxo do campo, né? Então, aqui tem a imagem de um caso simples. Você pega uma geodésica riemanniana em R2, você compõe com o vento aqui. Vale notar que tem esse T aqui embaixo, né? Então, quanto mais você anda, mais você sofre a ação do vento, você vai obter a sua geodésica Hunders aqui, né? Isso também vai valer para qualquer métrica finsleriana, né? A maior contribuição no TCC, em particular, é escrever uma demonstração mais detalhada do que a que está nesse artigo aqui, né? Bom, com isso a gente consegue gerar exemplos interessantes. Esse exemplo de Katok são exemplos bem antigos e bem famosos, e eles são interessantes porque eles são exemplos na esfera com poucas geodésicas fechadas. Esse aqui em particular, né, se o vento gira nessa direção, só existem 2 geodésicas fechadas, que são o equador aqui, né? Você pode andar com o equador num sentido ou no outro. Em particular, elas têm o mesmo traço e comprimentos diferentes, né? Se você anda a favor do vento, você tem um comprimento; se você anda contra o vento, você tem outro comprimento. Mas o traço da curva é o mesmo, né? E todas as outras geodésicas têm um comportamento semelhante a esse, desde que você esteja com um vento com velocidade angular irracional, né? Então, usando o teorema, você pega uma esfera euclidiana e compõe com um fluxo de rotações irracionais aqui, para gerar esse exemplo. Agora a gente vai falar da segunda parte, que é sobre foliações, paralelismo, né? Então, a gente vai considerar pré-imagens aqui de funcionais na nossa variedade. Eu ia dizer que essa partição ela é paralela para frente, né? Você pega 2 valores reais aqui, e o valor mais de fora é uma vizinhança tubular futura mais de dentro, né? Então, a ideia é essencialmente que se você tem pontos aqui de uma folha, né, a folha de fora consegue ser vista como aqui vindo de um cilindro, né, vindo da vizinhança tubular da folha mais de dentro, né? Outra forma de você enxergar isso, que novamente conecta com a noção de geodésica, é que se você tem uma geodésica que sai aqui do seu ponto de origem zero e corta alguma folha ortogonalmente, a partição é paralela para frente, se todas as folhas seguintes vão ser cortadas ortogonalmente. Vale notar que no caso Finsler aqui, constitui toda a simetria,
isso não vai valer para trás. Ela pode cortar folhas para frente e não cortar folhas para trás. Um exemplo aqui seria, nesse caso, você tem geodésicas que se comportam assim. Isso aqui seria uma geodésica ortogonal, ela é ortogonal a essa folha e as folhas da frente, mas aqui ela não vai ser ortogonal, né? Isso aqui acontece porque a estrutura do fibrado normal de uma variedade Finsler é uma estrutura de cone, né? Por isso que tem esse cone vermelho aqui nesse outro exemplo, onde a folha singular tem dimensão 1. Né? O caso riemanniano, onde a gente tem o espaço normal como um espaço vetorial, né? É um caso muito particular. Na real, a estrutura aqui é um cone, então gera essas assimetrias um pouco mais sofisticadas, né? Aqui a gente está sempre olhando funções de distâncias, né? Distância para um dado ponto fixo. Vão gerar essas foliações interessantes, e, em particular, geram algumas aplicações legais, né? Então, a gente pode olhar para frentes de onda como pré-imagens de funções de distâncias para algum anteparo. Nas duas imagens do anteparo são pontos, mas poderiam ser coisas como retas, coisas com alguma geometria mais complicada, né? E aí, bom, aqui você pode olhar o caso riemanniano e pensar no princípio de Huygens, né? De que pontos são fontes, né? E aí você pode pensar, né, na propriedade lá dos cilindros, né, da vizinhança tubular, como uma certa interpretação para o princípio de Huygens aqui nesse ambiente mais riemanniano. E no ambiente finsleriano, né, você pode imaginar que a figura da esquerda com um vento para cima, né, a gente pensa como incêndios, né? Então isso aqui seria uma geometria do fogo influenciado por um vento que empurra ele, né? Bom, agora a gente vai generalizar a função de distância para generalizar a noção de paralelismo que vem com ela, né, e falar de funções transnormais, né? Então, uma função transnormal é nada mais do que uma função cujo gradiente ao quadrado é b vezes a função, né? Onde b é uma função contínua. A ideia aqui é que você vai ter composições da função distância, né? Então, você pega uma função distância mesmo, que no caso é R2, o gradiente tem norma 1, então o nosso b é identicamente 1. Mas se você pega, por exemplo, o quadrado da função distância, você tem aqui 4z, né? E você pode fazer coisas naturalmente mais complicadas. E aí, bom, vale a observação de que, no caso Finsler, também o gradiente se comporta como, né, um cocampo que age como a diferencial, né? Bom, uma pergunta natural que aparece, né, é, ok, eu tenho a definição de paralelo para frente, eu posso fazer um análogo para trás, mas quando isso acontece os dois ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que sempre acontece em geometria riemanniana, né? Você não, em particular, faz essa distinção para foliações singulares, mas a gente vai chamar essas foliações paralelas para frente e para trás, foliações Finsler, e é válido entender quando elas acontecem, né? Então, tem esse teorema aqui, o principal teorema do meu segundo projeto, e ele diz, né, você tem uma variedade Finsler conexa, compacta, analítica, e a sua função aqui transnormal analítica também, né, cuja imagem é um intervalo fechado, os conjuntos de níveis são conexos, né, e as singularidades estão só nos extremos. A gente consegue garantir duas coisas, né? Uma é que as folhas singulares são subvariedades, o que nem sempre acontece, e o outro que os conjuntos são equidistantes, né, em particular a foliação de Finsler, né? Bom, um exemplo clássico de quando isso não acontece é a função f de xy igual a x vezes y, né? Que, né, as folhas regulares são hipérboles, aqui, folhas de hipérboles, mas a folha singular é essa cruz aqui, os x e y, que é uma estratificação, né? Tem teorema clássico de geometria algébrica real, que garante que para imagens de funções analíticas são estratificações, né? Então, essa primeira afirmação aqui, ela é bem não trivial. Bom, agora eu vou falar um pouco das demonstrações, né? Aqui só repetir o enunciado, né? Que é soluções da equação de Newton, você pode imaginar aqui, né? A derivada covariante do vetor é igual a menos o gradiente de um potencial. Bom, primeiramente, demonstração hamiltoniana, né? A ideia da demonstração, né, é que se você tem dois hamiltonianos cujas pré-imagens são iguais, a gente vai conseguir arrumar uma função que um fluxo simplético é múltiplo do outro, né? E com essa função a gente consegue arrumar uma reparametrização das soluções explícita, inclusive, né? E aí basta você olhar que, né, a equação de Newton tem energia constante e que você vai ter pré-imagens iguais à equação geodésica pré-métrica de Jacobi, né, e aplicar esse lema. E aí a gente consegue garantir que as soluções ali
equação de Hamilton tem uma reparametrização uma para outra, né? Bom, a solução lagrangiana é bem mais direta, né? Você simplesmente olha novamente que a equação de Newton vai ter energia constante, né? Soluções, compara a conexão de Leibniz-Vita dessa métrica riemanniana com essa, né? Da métrica riemanniana original com a métrica de Jacobi relativa a ela. Você pode usar, né? Bom, fórmula de Koszul, mas pode usar uma coisa mais sofisticada. Aplica uma regra da cadeia, né? Aqui para derivada por variante. E, bom, faz as contas para concluir que, né, as soluções dos Euler-Lagrange para cada um dos lagrangianos, né, no caso G, né, no caso a equação de Newton para G, e no caso a equação geodésica para métrica de Jacobi, vão ter uma reparametrização que liga uma a outra, né? Essa aqui tem bastante mais conta que a outra. Bom, para o teorema de geodésicas, primeiro a gente começa calculando, né, quem é o vetor tangente da nossa curva beta, né, que a gente já não sabe que é geodésica, e a gente obtém uma fórmula bastante simpática em função do fluxo e da curva original, né? Com isso, a gente olha que φ preserva H porque aqui, e preserva W porque é o fluxo do próprio campo, e aí ele vai preservar o R, né? E aí tem uma conta que é feita em mais detalhes no TCC, que prova isso, né? Mas a moral aqui é que o vetor da beta-linha em relação a R tem a mesma norma do alfa-linha em relação a H. Com isso, a gente tem não só que beta é parametrizado por corrente de arco, mas a gente tem uma igualdade desse tipo, né? Entre as integrais que vão gerar os comprimentos, né? E aí, como a alfa é geodésica e minimiza localmente a distância, a gente sabe que, por um tempo pequeno, a gente tem uma igualdade desse tipo, dado que a gente mudou a métrica, né? Então, a comparação não é tão direta. E aí, a ideia depois é construir um argumento semelhante para H, sendo a nossa deformação, e R sendo a métrica original com um campo menos dado, né? E aí a gente obter que a beta realmente minimiza localmente a distância, e aí vai ser geodésica, né? O que eu acrescentei de detalhes à demonstração é justamente esse passo final, que o artigo avalia, e tem um detalhe sutil aqui, né, de que como as curvas são parametrizadas por comprimentos de arco, né, imagina que você tem uma curva riemanniana aqui, gama, você obtém a nova curva beta aqui, que eu chamei de gama til, né, e elas têm o mesmo comprimento, isso a gente provou, né. Só que, se essa curva você não sabe que é geodésica ainda, a gente pega uma alfa til, que é geodésica, que liga esses dois pontos. Como ela é geodésica, talvez o comprimento dela seja menor, né? Só que, como o fluxo tem o T aqui embaixo, né, os pontos, eles viajam o mesmo tempo que você sofreu o efeito do campo, né? Então, se esse ponto aqui viajou por um tempo A para chegar aqui, se eu aplicar a transformação para voltar, e o B for menor do que A, ele vai parar em algum ponto anterior aqui. Então, eu vou estar comparando duas curvas que não têm os mesmos pontos iniciais e finais, né? O ponto inicial é igual, mas o ponto final não. Então, eu não vou chegar em algum tipo de absurdo ou igualdade. Então, a gente tem que estragar um pouco a nossa curva. Então, a ideia que eu adicionei é, você pega a sua geodésica e você arruma um jeito de você atrasar ela, tempo exato para ela ter o comprimento que você quer, e aí você consegue, através de argumentos com vizinhanças normais convexas, unicidades geodésicas, chegar aqui num absurdo, né, de duas curvas diferentes, onde a geodésica deveria ser única, né? Agora, rapidamente aqui sobre o teorema de foliações, né? Bom, primeiramente a gente usa, né, o teorema clássico de geometria algébrica real, de que para imagens de funções analíticas vão ser estratificações, né, e vai se basear nessa estrutura de estratificação. E aí, usando tanto a compacidade quanto a analiticidade e o fato de ser com dimensão 1, né, a gente consegue provar que tem uma vizinhança fora da folha singular, né, vizinhança perto da folha singular, tirando a folha singular, que a partição é de Finsner, né? E aí a gente analisa as curvas integrais do gradiente, que é provado naturalmente anteriormente no artigo, que vão ser segmentos geodésicos, né? E isso vai ser extremamente importante. E aí, depois, usando novamente compatibilidade e analiticidade, a gente olha o endpoint map, né, que é isso daqui. Então, o endpoint map ele é essencialmente exponencial para um vetor inicial xi, viajando por tempo t, né? E aí a gente olha isso para comparar folhas, né, e vê que ela tem um posto constante nas folhas,
e a gente usa o teorema do posto nos argumentos sobre vizinhanças tubulares para provar que as folhas singulares são subvariedades. Nesses argumentos sobre vizinhanças tubulares, a ideia é que, se você tem uma folha singular, como no caso f de xy igual a x vezes y, se você olha uma vizinhança tubular aqui bem perto da folha singular, o tubo não vai fazer certinho em volta das folhas, né? Porque um tubo vai subir em cima do outro. Né? O tubo de um pedaço da folha vai subir, de um pedaço do extrato vai subir no outro. Né? E aí a gente consegue provar que os tubos não têm essas singularidades, e então a folha também não vai ter. Né? A gente consegue propagar isso para as folhas. E aí, por fim, usando a necessidade de compatibilidade de novo, a gente olha as curvas integrais do gradiente e um argumento, de novo, com vizinhanças tubulares, para estender essas propriedades que, por enquanto, eram locais para toda a variedade analítica. Bom, é isso. Essas são as principais referências. Né? Esse aqui é o artigo sobre a demonstração do teorema de geodésicas. Né? Esse aqui é o artigo sobre foliações. Essa aqui é a tese de doutorado de um ex-aluno do INE, hoje é professor na Bahia, onde eu aprendi a maior parte da teoria de Pfinsler, né? E essa aqui é uma tese de mestrado de um ex-aluno do INE também, onde eu aprendi a maior parte da teoria de mecânica. Né? Bom, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Parabéns pelo trabalho. Então, a gente abre espaço para perguntas e comentários. Se alguém tiver, pode abrir o microfone, a câmera. Bom, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu nunca estudei geometria de Pfister, aí você pode até comentar um pouco mais. Se ao longo do seu trabalho você usa muito a teoria de ordem 2, né? Que com variedades você consegue definir derivada, basicamente tudo da teoria de ordem 1, né? Aí quando você vai para variedades riemannianas, você ganha a teoria de ordem 2, operadores como Laplaciano, Hessiano, assim por diante. E eu queria saber se você usa bastante essa teoria de ordem 2 e se tem muita diferença para o caso riemanniano. Bom, essa pergunta é bem interessante. No meu trabalho, em particular, eu não uso tanto, né? Mas existe bastante gente, bastante teoria moderna, né? E muita coisa em aberto, inclusive, para esses paralelos, no caso Pfinsler ainda, porque, né, a análise em geometria de Pfinsler ela funciona, digamos assim, de forma um pouco... Ela é construída de forma análoga, no caso riemanniano, mas ela tem várias complicações extras, né? Então, uma coisa bem clássica em Pfinsler, por exemplo, é que você não vai ter uma conexão bonita como Leavitt-Vita, né? Então, meio que você tem várias conexões especiais, tem a conexão de Chern, tem a conexão de Cartan, tem várias conexões especiais, e você acaba escolhendo a conexão que mais agrada o seu teorema, ou às vezes definições de curvatura, tem várias definições diferentes. Então, vários objetos riemannianos, eles ganham muitos mais significados e pluralidades em Pfinsler, o que gera estruturas interessantes, né? Mas gera mais dificuldade na hora de tratar. Então, tipo, tem várias coisas sobre isso que são interessantes, mas ainda muito em aberto, né? E, no caso das coisas que eu estudei em si, ainda não trabalho muito com, né, Laplaciano, coisas assim. Ah, sim, bacana. E só um comentário, quando eu estava lendo o título do seu trabalho, eu até imaginei que fosse mecânica quântica, algo desse tipo, mas você deu uns exemplos bem legais, assim, né? Comportamento do vento, do formato do fogo. Achei muito, muito interessante. Mas é isso. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que é exatamente nisso. Eu fiquei curioso com essa parte dos incêndios e tal, assim, você poderia comentar um pouco mais? Eu não sei se eu fiquei tão claro assim, porque a geometria de Pfinsler foi interessante para modelar os incêndios. Você poderia... Tá, eu vou tentar arrumar um slide que a gente passa. Esse slide aqui. Então, o único artigo sobre isso que eu li foi aquele lá, que eu citei, esse artigo aqui, que é, inclusive, muito bem escrito. Esse aqui, Mark Borsen, Pfinsler Geodesic Sprays Paradigm, né? E a ideia é mais ou menos essa ideia aqui mesmo, de você olhar
folhas como incêndios, né? Inclusive, você vai usar esse próprio endpoint map que eu comento na demonstração do teorema sobre geodésicas, né? Então, em geral, uma coisa que ele faz ele vai olhar, por exemplo, imagina que por simplicidade, eu vou imaginar que seu incêndio começa num ponto, né? E aí, você, né, modelagem usual propõe que ele começa se propagando como uma onda mesmo, né? E aí, o que ele faz, inclusive no artigo, o cara consegue provar que uma das modelagens mais tradicionais de incêndios de softwares que tinham era um caso particular de uma geometria de Hunters, né? E aí ele propõe até outras modelagens que usam geometrias de Pfister mais sofisticadas, porque o cara que construiu aquilo, né, ele construiu mais empírico e não tinha esse linguajar matemático tão mais sofisticado, né? Mas, então, a ideia é meio, você vai olhar aqui o fogo se propagando e você consegue meio que prever, no certo sentido, para onde ele vai se propagar, pensando nas exponenciais, né? Então, se você pensa pega um ponto da sua folha e pensa na exponencial, né? Se você pensa numa geodésica que sai dessa folha, você vai ter uma geodésica para cada raio aqui, né? E aí ela pode fazer um caminho bem doido aqui por conta do vento. Você sabe que o vento vai se comportar desse jeito. Então, você olha essas exponenciais, olha o comportamento de geodésicas, estuda esse comportamento, digamos assim, semi-local, né? Porque pontos críticos, né? Campos de Jacobi, teoria de Morse e tal, são coisas que ainda são bem complicadas por caso físico, né? Então, uma análise maior feita para esse caso de incêndios é até você encontrar pontos críticos da exponencial ainda, né? Mas nesses casos, antes de pontos críticos, você costuma, pelo que o cara no artigo cita, você costuma fazer isso, né? De você olha as geodésicas e aí você tem um entendimento de como o fogo vai se propagar a médio prazo, vamos dizer assim, né? E você consegue ir construindo a sua foliação e tentar prever o caminho que o campo faz, né? Naturalmente, que o fogo faz, né? Naturalmente, o campo aqui, ele não precisa ser constante, né? Ele pode ser uma coisa bem complicada. Mas, desde que ele não seja muito forte, você consegue usar a geometria de Pfister, né? Lembrando que tem essa restrição aqui, que em relação à métrica original, o vento tem que ser fraco, né? Se o vento for muito forte, a sua geometria já muda, uma geometria um pouco mais complicada, inclusive, e que é menos estudada ainda, então talvez, não sei, e aí sobre isso eu não sei, mas para vento fraco, eu sei que a coisa funciona muito bem. E talvez o que falte para funcionar melhor é entender mais geometria de Pfister, né? Não sei se respondi satisfatoriamente a pergunta. Não, tá ótimo. Obrigado, valeu. Bom, então tá, joia. Vamos agradecer, então, ao Guilherme. Pode abrir o microfone. Parabéns, Guilherme. Muito obrigado.